Pessoal, dando sequência ao módulo Câmbio e Pagamentos Internacionais, nós vimos no vídeo anterior qual é a regra geral para a realização de pagamentos, tanto na exportação como na importação brasileira. Essa regra é aplicável aos dois lados, tá? Agora, a gente vai ver algumas exceções a essa regra, como, por exemplo, o pagamento antecipado. Olho na tela, olha só, como funciona o pagamento antecipado? Até 360 dias antes do embarque, o importador efetua o pagamento, câmbio de importação, câmbio de exportação, e o dinheiro chega na moeda do exportador na conta dele, ok? Efetuado o pagamento, né, o exportador ele tem até um ano para embarcar a mercadoria e mandar os documentos, de preferência via banco, né, via sistema SWIFT. Aqui nesse caso não tem aquela barreirinha vermelha impedindo o desembaraço aduaneiro, porque o importador já realizou o pagamento, então não faz sentido o banco reter a moeda. Existe a possibilidade também do pagamento antecipado ser parcial, né? Então não tem o pagamento antecipado integral. 15%, por exemplo, foi antecipado e o restante vai ser no momento do embarque da mercadoria. Aí nesse caso sim, tem a retenção dos documentos via banco, através do sistema SWIFT, e essa retenção, né, a liberação dos documentos só vai ocorrer a partir do momento em que o importador efetuar o pagamento da parcela remanescente, tá? Então isso aqui é uma das exceções à regra geral, que é o pagamento antecipado. Uma outra exceção que nós temos, tá, é a famosa remessa direta. Olha só, essa aqui é uma operação de alto risco. Por quê? Porque o exportador ele não usa o sistema SWIFT do banco para retenção de documentos. Então ele embarca a mercadoria e já manda os documentos direto, não manda via banco. Por isso que é chamada remessa direta, né? Vocês repararam, até colocar de volta aqui, né? Nesse exemplo o documento até chegou antes da mercadoria, né? E também não tem a barreirinha vermelha, perfeito? E não tem essa retenção do documento pelo banco, que dá uma certa segurança para o exportador, tá? E aí, já de posse do documento, mercadoria despachada, né, o importador faz o pagamento. Você corre o risco disso não acontecer, né? Câmbio de importação, câmbio de exportação, o dinheiro chega na moeda do exportador. Então, operação de alto risco. Aqui no Brasil, na hipótese de exportação brasileira, o Banco Central costuma criar algumas restrições com relação a essa operação. Então, ele só autoriza a remessa direta quando você já tem um importador recorrente ou entre operações no mesmo grupo. Tá? Caso contrário, ele recomenda que seja feita a operação via banco, que não haja a remessa direta da mercadoria. Perfeito? Uma outra modalidade também, pessoal, que é muito parecida com aquela regra geral, é a cobrança à vista ou a prazo. Tá? Como funciona a cobrança à vista? Aqui é idêntica à regra geral. Então o exportador, pode deixar só isso, o exportador embarca a mercadoria e aí tem a barreirinha vermelha, né? Se for uma cobrança à vista, o importador faz o pagamento da operação, né? A famosa operação Cash Against Documents, né? Pagamento contra a apresentação de documento. Se for a prazo, como funciona? O exportador manda os documentos via banco, via SWIFT. Um dos documentos, evidentemente, é o SAC, né, que é a nota promissória. Então o importador assina o SAC se comprometendo a pagar na data acordada, se for um pagamento a prazo, ok? Com o aceite no saque, a barreirinha vermelha some e todos vivem felizes para sempre. Tá? Então essa é a diferença de cobrança à vista ou a prazo. Se for à vista, ele faz o pagamento logo que ocorre o embarque. Se for a prazo, ele apenas dá um aceite no saque, se comprometendo a pagar na data acordada. E por fim, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora de carta de crédito. Pode dividir a tela comigo? Quando a gente fala de carta de crédito, note, né, que eu preciso mudar a expressão. Tem que ser um pouquinho na tela, só para vocês enxergarem, né? Ao invés de exportador, eu vou ter que utilizar a palavra beneficiário do crédito. E ao invés de importador, eu vou usar a palavra tomador do crédito. Por quê? Porque a carta de crédito, assim como os Incoterms, são regidos pela Câmara de Comércio Internacional, né, pela CCI. E a CCI publicou uma norma chamada UCP 600, ou Brochura 600, que traz as regras da carta de crédito. E quando você olha a brochura 600 ou o CP 600, você nunca encontra as palavras exportador e importador. Eles chamam o exportador de beneficiário do crédito e o importador de tomador do crédito. A carta de crédito, pessoal, é uma vantagem tanto para o exportador como para o importador, né? Por quê?
O pagador da operação principal, né, o pagador principal da operação deixa de ser o importador e passa a ser o banco emitente da carta de crédito. Então, se você escolhe um banco de primeira linha situado em um país que não haja risco de moratória, se declarar em moratória, tá, você vai ter grandes chances, né, de ter a carta de crédito sendo cumprida pelo banco, né, do pagamento sendo cumprido, o compromisso de pagamento sendo cumprido pelo banco. Tá? Agora, para o tomador, também é uma vantagem interessante. Por quê? O beneficiário do crédito, o exportador, ele só vai receber o valor da carta de crédito se ele cumprir com todas as cláusulas da carta de crédito. Por exemplo, data de embarque tem que ser exatamente aquela que está na carta de crédito. A descrição da mercadoria tem que ser exatamente aquela que está na carta de crédito. Então, cumprindo com as cláusulas da carta de crédito, o banco emitente faz o pagamento do valor referente à carta de crédito. Não cumpriu, ele trata como discrepância e não realiza o pagamento. Então é uma garantia para os dois lados. Se o exportador não embarcar a mercadoria, o banco não paga, né? Agora pode deixar só a tela que eu vou mostrar como funciona na prática a carta de crédito. Olha só, como vocês viram, né, na UCP 600 vocês nunca encontram a figura de exportador e importador, é sempre beneficiário e tomador do crédito. Então o beneficiário e tomador entram em acordo, né, e resolvem fazer a operação através de carta de crédito. E aí selecionam esse banco, né, que a setinha está mostrando, como banco emitente. Obrigatoriamente tem que ser um banco de primeira linha localizado em um país que não tem risco. Esse banco emite a carta de crédito e manda a carta de crédito a um banco no país do exportador que analisa e manda para o exportador, para o beneficiário. Esse momento, pessoal, é muito importante. Pode me colocar na tela junto? Quando o exportador ele está com a carta de crédito em mãos, ele precisa verificar se ele consegue cumprir com todas as cláusulas dessa carta de crédito. Porque uma única cláusula que ele não cumpre vai ser considerada como discrepância pelo banco e o banco pode não pagar. Tá? Então, se não tiver condições de cumprir com todas as cláusulas da carta, ele solicita a emissão de uma emenda nessa carta de crédito. Na verdade, ele solicita ao tomador que peça a emissão de uma emenda dessa carta de crédito, alterando aquela cláusula que ele não consegue cumprir. Ok? E aí ele manda a emenda para um banco no país do exportador que analisa e remete para o beneficiário. Tá? Estando tudo certo, aí ele dá continuidade na operação. Agora pode deixar só o slide. Estando tudo certo, ele embarca a mercadoria e manda os documentos via sistema SWIFT do banco. Ok? Cumpriu com as cláusulas da carta de crédito, o banco emitente faz o pagamento e depois cobra do tomador. Se não acontecer isso daqui, ó, o pagamento do tomador para o banco emitente, o exportador nem vai ficar sabendo. É uma discussão apenas entre banco emitente e tomador, né? Então o beneficiário ele não é envolvido caso o tomador não cumpra com a condição de pagamento para o banco emitente. Então, pessoal, só para concluir, a carta de crédito acaba sendo uma ferramenta super interessante, dá segurança para os dois lados, mas o mais importante é que você sempre escolha um banco de primeira linha localizado em um país que não tenha risco de se declarar em moratória. Não adianta nada o banco ser de primeira linha se tiver em um país com risco de moratória, porque se o país se declara em moratória, não pode sair dinheiro daquele país, ainda que o banco queira cumprir com o compromisso de pagamento, né? Escolhendo esse banco de primeira linha no país que não há risco e cumprindo com as cláusulas da carta de crédito, a carta de crédito acaba sendo uma ferramenta muito interessante. Em alguns países, né, com risco elevado, o custo para emissão de carta de crédito é alto, tá? No Brasil, quando o Brasil está importando, o custo gira em torno de 2% do valor da operação, mas isso varia muito, né, da reputação das empresas que estão envolvidas na operação, tá ok? Pessoal, era isso com relação à carta de crédito. No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes a respeito do processo de câmbio aqui no país.